E aí, jovem, tudo bem? Vamos para mais uma aula de geografia. A gente vai dar continuidade falando sobre a América Portuguesa. Na aula de hoje nós vamos falar sobre a exploração do pau-brasil, o engenho e a cana-de-açúcar, o ouro nas Minas Gerais e também um pouco sobre o Império do Café. E como sempre, a gente sempre retoma a aula falando desse período, lembrando sobre as comunidades indígenas. Quando o Brasil foi ocupado pelos portugueses, existiam aqui as comunidades chamadas comunidades primitivas, as primeiras comunidades, foi chamado pelos portugueses de comunidades indígenas. E o mapa, no livro de vocês, mostra o domínio dessas comunidades aqui no Brasil. Então vamos observar aqui que no estado do Piauí predominavam duas comunidades, a comunidade G e também a comunidade Tupi-Guarani. A comunidade Tupi-Guarani foi a que ficou mais famosa, porque ficava no litoral e foi as comunidades que os portugueses tiveram contato inicialmente. Só depois é que os portugueses tiveram contato com a comunidade G. Então, no primeiro momento, os portugueses tiveram contato com essas comunidades Tupi-Guarani. Os portugueses não encontraram muita vantagem aqui no Brasil, porque não encontravam ouro, não encontravam especiarias, e eles estavam muito mais interessados com a atividade econômica que já existia lá, voltado mais para o Ocidente e o Oriente, com relação ao comércio que já existia. Então, no primeiro momento, não teve muito interesse. Por isso é que entre 1500 e 1530, praticamente não houve tanta exploração do território brasileiro. Daí apareceu o pau-brasil como um produto de exploração dentro do território brasileiro. E aí o Portugal já tratou logo de criar um monopólio, ou seja, um controle exclusivo de toda ou de qualquer atividade comercial, industrial, de exploração desse produto. No caso do pau-brasil, ele era explorado por uma substância chamada brasilina, que era utilizado tanto para escrever, como também na parte de tinturaria de tecidos. Então o pau-brasil ele foi bastante explorado nesse período. Tanto é que o pau-brasil hoje é uma árvore considerada em extinção. Praticamente não existe mais no Brasil. A partir de 1530, houve um declínio do comércio lá principalmente com o Oriente, e a coroa portuguesa decidiu ocupar de fato as suas terras aqui na América. E aí, em 1532, foi fundada a primeira vila do Brasil, chamada Vila de São Vicente. Daí a atividade econômica que começou a dar mais lucro foi a atividade da cana-de-açúcar, mas não significa dizer que nesse período só existia a produção e a extração do açúcar. Outras atividades econômicas também. Porém, a que tinha mais destaque era a cana-de-açúcar. Isso levado pelo fato de que o clima e o solo no Brasil foi muito favorável para essa atividade. Bom, aí começa um momento muito delicado da nossa história, porque essa atividade econômica, ela inicialmente foi feita utilizando o trabalho indígena. E o índio, obviamente, ele não se adaptou muito bem à exploração como trabalho escravo, e aí, para complementar, foram trazidos também os africanos. Então, esse período, que basicamente é o que marca o início da atividade de exploração dos escravos indígenas e também africanos aqui no Brasil. No livro de vocês traz dois mapas bem interessantes que mostram tráfico de escravos nesse período, de onde saíam, para onde iam os escravos. E um dos destinos, aqui, o Brasil. Os escravos foram arrancados, tirados do continente africano e levados para todo o continente americano, entre eles o Brasil. E esse outro mapa aqui, ele mostra o tráfico de escravos em volume, em quantidade, em número. Então você vê que o Brasil está entre os países que mais trouxe escravos para o continente americano. Inclusive a região sudeste, para onde vieram mais escravos, mais de 2 milhões de escravos foram trazidos só para a região sudeste. A América Portuguesa, explorando o Brasil como colônia, iniciou-se pelo litoral. Então a atividade de extração começa no litoral. À medida que as atividades econômicas foram se intensificando, é que houve esse avanço para o interior. E esse avanço para o interior está muito relacionado com a criação do gado também, dentre outras atividades, mas a criação do gado também. Por quê? Porque o gado não só era alimento, mas era também tração. A força utilizada nos engenhos era basicamente os escravos e os animais. Daí é que houve essa procura de novas atividades para o interior do país. Aí aqui a gente destaca a pecuária, que nesse caso aqui está pintado
né, de róseo, né, essa corzinha róseo aqui. Então essas foram as regiões que mais se destacaram do gado. Inclusive o Piauí, ele tem a sua história, né, de ocupação muito relacionado com a pecuária. O destaque aqui também é para essa região, né, essa região aqui, onde foram explorados o que eles chamaram de drogas do sertão. O que são essas drogas do sertão? Esses produtos extraídos na região amazônica que eram levados para a Europa para ser vendidos como especiarias, né? Produtos raros lá na Europa e consequentemente extremamente caro. Então esses produtos eram chamados de drogas do sertão. Aqui o livro traz alguns exemplos, né? A castanha do Pará, sementes, vários tipos de semente, pimentas, plantas medicinais, baunilha, urucum, cacau, o próprio látex, né? O látex, que é essa seiva que é extraída de algumas árvores, no caso a matéria-prima para fazer a borracha. Então a extração e o comércio desses produtos ficou de responsabilidade dos jesuítas. Os jesuítas eram aqueles padres, né, que faziam parte das companhias de Jesus, aquelas companhias que eram trazidas, que vinham da Europa para cá, para chefiar, para organizar a exploração do território recém-descoberto. Bom, aí o livro toca nesse assunto que é muito delicado, que é com relação aos bandeirantes. Afinal de contas, esses bandeirantes, eles eram heróis ou vilões, né? Porque a história, durante muito tempo, contou-se da valentia desses homens que desbravaram o interior do Brasil atrás de novos produtos, atrás de fazer novas descobertas. Só que a história também traz muita violência, né? Então houve o extermínio de muitas comunidades indígenas, que essas pessoas, esses bandeirantes, eles mais pareciam bandidos do que necessariamente heróis. Os bandeirantes, desbravando o interior do Brasil, chegaram na descoberta das primeiras jazidas de ouro que foram encontradas no interior da colônia pelos bandeirantes lá no final do século 17. Em razão dessa descoberta, a região passou a ser chamada de Minas Gerais. A descoberta das minas de ouro e de diamante atraiu milhares de pessoas para as regiões mineradoras e provocou transformações na ocupação e organização territorial do Brasil colônia. Então veja só, a atividade mineradora ela traz uma dinâmica diferente. Por quê? Porque até então a atividade açucareira, a pecuária, o extrativismo mineral e vegetal, eles sempre traziam uma dinâmica muito rural. Pela primeira vez começou a aparecer aqui uma dinâmica mais urbana. Isso por quê? Porque para a atividade mineradora era preciso desenvolver alguns instrumentos, comércio aqui no nosso território, no território brasileiro. Então, os primeiros, vamos dizer assim, agrupamentos humanos mesmo, mais parecendo com núcleos urbanos, aconteceu nesse período. No próximo momento, numa outra atividade econômica, chega a expansão da lavoura de café. O café foi um produto que se adaptou muito fácil ao clima e ao solo brasileiro. O Brasil começou a explorar essa atividade naquele período em que começa a surgir a independência do Brasil. Dia 7 de setembro de 1822, o então príncipe regente Dom Pedro proclamou a independência. Então, a partir daquele momento, o Brasil deixa a condição de colônia e passa a ser um império. Então o Brasil começou a buscar investimentos, principalmente na atividade do café. Então esse período imperial, que é mais ou menos aí de 1822 a 1889, foi marcado pela expansão da lavoura de café. A crescente procura por café no mercado internacional estimulou a produção no Brasil. E o café no Brasil era um produto muito lucrativo, o Brasil produzia muito café, e vendia também bastante café. Então o mapa mostra a expansão, né? No início a atividade era bem mais forte no Rio de Janeiro, um pouco em São Paulo, mas principalmente no estado do Rio de Janeiro, né? Até 1850, e a partir daí então ele vai se expandindo até o Espírito Santo, mas principalmente em todo o estado de São Paulo. Então por isso é que São Paulo se destacou bastante nesse período, porque ele concentrava muito a atividade cafeeira. Durante muito tempo, desde o início, o estado de São Paulo sempre produziu bastante café. E no auge da atividade cafeeira no Brasil, o estado que mais produzia, que mais vendia, que mais exportava, era o estado de São Paulo. Então, houve uma evolução, um crescimento, desde a extração do café até mesmo a condução desse café para o Porto de Santos. Isso trouxe investimentos altíssimos nessa atividade por conta do lucro que esse produto dava. Aí surgiu algumas figuras importantes nesse período, né, que foram conhecidas como os barões do café. A maioria é ali no estado de São Paulo. Começou a atividade econômica, começou a expandir
o poder dessas pessoas através da intensa atividade econômica que elas conduziam. Então ficou famoso, né, esse momento da história por conta do poder que essas famílias tinham, levado logicamente pelo poder de investimento econômico que eles tinham. Então os barões do café se destacaram muito nesse período pelo seu grande lucro, pela capacidade que eles tinham de investimento, lógico, sustentado pela atividade de exploração dos escravos. Então é sempre importante lembrar desse momento, desse fato histórico, que o enriquecimento dessas pessoas, principalmente ali na região sudeste, com a exploração do café, se deu através da exploração da mão de obra escrava. Bom, então é isso, vamos ficando por aqui, na próxima aula a gente continua. Até mais, pessoal!